Olá! Na aula de hoje, nós iremos ver as respostas dos exercícios sobre reações químicas. Mas antes, vamos dar uma recapitulada no que vimos na aula anterior. Nós vimos que as reações químicas ou transformações químicas, elas vão ocorrer quando as ligações químicas entre os átomos dos reagentes, elas são desfeitas e um novo arranjo de átomos é formado, gerando os produtos, ou seja, substâncias diferentes das iniciais. Aprendemos que as reações químicas elas podem ser principalmente de 4 tipos: adição, decomposição, deslocamento ou dupla substituição. Na reação de adição, nós temos a junção de substâncias mais simples que vão se combinar e formar uma estrutura mais complexa. Já no caso da reação de decomposição, ela é ao contrário da reação de adição. Ela vai partir de uma estrutura mais complexa que, ao reagir, vai se decompor em substâncias mais simples. Na reação de deslocamento, nós vamos ter então um elemento que vai trocar de lugar com um daqueles presentes na substância composta e vai ocupar o lugar dele, ficando este outro elemento liberado. Na reação de dupla substituição, temos duas substâncias complexas que trocam elementos entre si, formando ao final substâncias complexas diferentes. Um outro tipo de reação é a de oxirredução. Vai acontecer nos materiais que são constituídos de átomos que têm tendência a doar ou receber elétrons, como é o caso então quando a gente vê uma ferrugem no prego. Aquela ferrugem ela é resultado de uma reação de oxirredução. Uma outra reação de oxirredução bem presente no nosso cotidiano são as reações de combustão. E como que ocorrem essas reações de combustão? É necessário um combustível, que vai ser aquele material que vai ser consumido, como por exemplo a madeira, o carvão, a gasolina, e um comburente, um outro elemento que vai dar condições para que aquele seja consumido. A maioria das vezes, o comburente utilizado é o oxigênio. É necessário a presença dele para que a combustão ocorra. Vamos fazer então as atividades propostas na aula anterior. Aqui temos então a formação da água a partir da reação entre gás hidrogênio e o gás oxigênio. Temos essa representação. E é necessário responder então na letra A. Para que essa reação ocorra, quais ligações são rompidas e quais são formadas? E letra B, qual tipo de reação ocorreu? Vamos começar respondendo a letra A. Para a formação da molécula de água, é necessário então o rompimento do gás hidrogênio, ou seja, os dois hidrogênios que estão ligados formando o gás hidrogênio terão que ter a sua ligação desfeita para que eles sejam liberados. Da mesma forma, os oxigênios ligados do gás oxigênio. Eles devem ter sua ligação rompida para que eles sejam liberados. E assim haja um rearranjo entre esses átomos e a formação da molécula da água, onde vai ter a ligação de um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Vamos responder agora a letra B. Qual tipo de reação ocorreu? Para a gente responder essa questão, a gente precisa analisar a reação. Se a gente observar que nos reagentes a gente começa com substâncias mais simples e ao final da reação a gente tem a junção delas num produto mais complexo, a gente já pode então descobrir qual que é a reação. Qual que é a reação que apresenta essa característica? Que inicia então com reagentes mais simples e ao final é um produto mais complexo. É a reação de adição. Essa é a resposta para a letra B. Exercício 2. Observe a reação de transformação de peróxido de hidrogênio, aqui é a água oxigenada, em água e gás oxigênio e identifique qual tipo de reação está acontecendo. Nós temos então a água oxigenada como reagente, que ao entrar em contato com a luz, produz as moléculas de água e de gás oxigênio, além da liberação de energia. Se observarmos essa reação quanto à complexidade das estruturas, a gente consegue observar que nos reagentes a gente começa então com uma estrutura mais complexa e no produto a gente tem então a formação de substâncias de moléculas mais simples.
e isso caracteriza a reação de decomposição. Nesta atividade, é necessário fazer a representação das 4 reações, utilizando setas para explicar quando necessário. Aqui temos a representação das 4 reações, de adição, decomposição, deslocamento e dupla substituição. Até a próxima aula!